Fala, gurizada, beleza? Voltinho aqui. Vamos falar um pouco de Calico hoje. Segurança com Calico, segurança para Cloud Native Applications. Para quem não me conhece, eu sou o Walter Neto, tenho 35 anos. Eu trabalho para a Taiguera, no escritório da Irlanda, em Cork, como Senior Software Engineer aqui. Comecei a programar computador cedo. Costumo dizer pra galera que eu fiquei louco bem cedo, aos 12 anos de idade já programava computador. Ah, amo open source, amo filosofia BSD, amo fazer hack sistema operacional, amo segurança de redes e, como todo bom engenheiro, eu gosto de resolver problemas. É um overview sobre o que a gente vai falar aqui, né? Então, primeiro eu vou dar uma explicada sobre o que é o Calico. O Calico é um mundo gigante, galera. Apesar da Taiguera ser uma empresa nova, ter mais ou menos por cerca de 10 anos de idade, o Calico é uma ferramenta open source, e não só open source, tem a parte enterprise, mas como aqui no grupo a gente é open source e a gente ama open source, então eu vou trazer só a parte open source do Calico, um pouco da história, um pouco de por que ele surgiu. Vocês vão entender por que ele é bem ligado ao Kubernetes, né? Apesar dele rodar em outras plataformas. É, Vamos instalar aqui um cluster simples com Kind, é, só para a gente rodar é, alguns containers ali, alguns pods e poder colocar alguma segurança e falar um pouco de segurança no ambiente Kubernetes. Vamos falar de Kubernetes Network Policy, que é Calico Network Policy, que são os resources que o Calico instala no seu cluster Kubernetes quando você instala o Calico. Um pouco de algumas dicas, como fazer alguns tricks com open source e as referências no final. Então, o que é o Calico, né, galera? Ele é um software open source de rede, segurança de rede, para containers, máquinas virtuais, hosts, e atualmente ele dá suporte a Kubernetes, OpenShift, MKE, OpenStack e Bare Metal Services. Eu destaquei aqui Kubernetes e OpenStack, porque esses dois estão bem atrelados à história do Calico. E vocês vão entender um porquê que ele tem essa ideia de ser a rede por software, definição de, de segurança por software e data planes, né, vamos dizer assim. Bom, como é que o Calico começou? Começou quando o Christopher, dos fundadores do projeto, ele trabalhou com redes BGP da Telstra. E para quem conhece o protocolo BGP, você consegue definir políticas e várias coisas sobre como você quer que funcionem os roteamentos. E a partir daí, o próprio protocolo consegue configurar rotas automaticamente, dependendo das políticas que você configurou. E aí, depois de um tempo, ele começou a trabalhar com gerenciamento de redes OpenStack, de redes gigantes, e ele viu que com protocolos de redes comum, na verdade, não protocolos de redes, né? Não tinha nenhum protocolo de definição como o BGP era para definir segurança, firewall, essas coisas entre as redes. Então, ele via que demorava às vezes dias para debugar uma falha de rede no OpenStack, em grandes data centers OpenStack. Então ele parou e pensou, pô, por que a gente não pode ter uma coisa igual ao BGP, que a gente consegue definir a rede com data planes e isso é aplicado de forma mais automática. E aí começa a surgir a ideia do Calico, ou seja, Simplified OpenStack Networking.
Aí depois disso eles viram que para implementar segurança era interessante ter implementação de security groups e tudo isso via software, né? Então você tinha um data plane de networking, aí depois evoluiu para um data plane de segurança de grupos de seguranças, sorry, desculpa. E, e eles tinham nesse ponto, então o cara começou com o OpenStack, hoje a gente ainda tem um cliente que usa o OpenStack, é um cliente grande aí, então a gente dá suporte ainda ao OpenStack por causa disso. É, apesar do foco hoje é totalmente Kubernetes, não tem como fugir disso. E nessa, nessa época eles tinham um time pequeno que investigava o Docker, que tava bem bebezinho ainda, Kubernetes bebezinho também. Então eles tinham um time que estava focado em investigar Docker e esses outros modelos de que o Docker também tinha parte de rede usando namespace, né, NetNS, por aí vai. E E também porque eles trabalham com OpenStack, né? Então o Docker era uma coisa, containerização era uma coisa que estava surgindo para resolver problemas também de máquinas muito poderosas e a gente poder rodar vários ambientes na mesma máquina. Então, nesse ponto, eles entraram em contato com o Tim Hocking, que era um dos engenheiros líderes do Kubernetes. E eles viram que o jeito que o Kubernetes estava pensando em fazer a parte de rede, os CNIs, né? O Container Network Interface, estava muito relacionado como o Calico fazia a implementação de networking. Então o projeto Calico até ajudou um pouco em como o Kubernetes foi criando a API dele, né? A API do Kubernetes. E E a partir daí o cara também começou a entrar desenvolvendo para Kubernetes o CNI, ou seja, o Container Network Interface. Os mais importantes dos plugins de CNI é o CNI Networking, que define as rotas de um pod para o outro, em vários nós do cluster. E o CNI IPM, que é o que reserva IPs para cada resource, vamos dizer assim, né, do Kubernetes. Não só pod, mas também para serviço e outras coisas que necessitam IP, os nodes e por aí vai. É, quando você instala, quem já instalou o Kubernetes via kubeadm sabe que por padrão não tem nenhum CNI instalado. Então aí o kubeDNS não está funcionando enquanto você não instala um plugin de CNI. Aqui no nosso exemplo, quem usa Kind, como eu falei que eu vou usar um cluster Kind, quem usa Kind sabe que ele já instala um por padrão, mas eu desabilito isso e a gente vai instalar o próprio Calico e vai usar o Calico. O Calico ele é todo modular, então a gente pode alterar, não, eu quero usar só Network Policies do Calico. Ah não, eu quero usar o Senai PAN, mas não quero usar o Senai Networking, porque eu tenho um outro plugin Senai que faz networking para mim. Então você consegue fazer isso, mas por padrão a gente instala o Calico com tudo, né? Mas na documentação você consegue variar. Ah, eu tenho o meu EKS e no meu EKS eu vou precisar só do Network Policy o, o Global Network, sorry, o Global Network Policy. Aí beleza. Você pode usar só alguma parte do cálico e não todos não precisa instalar, não precisa substituir outro CNI Network que já esteja rodando. Então aqui a gente está falando o que tem de Kali com Kubernetes, então tem já CNI, o Network Policy que é uma parte do CNI que você precisa implementar para funcionar bonitinho, o Kali implementa toda a API do Kubernetes de Network Policy. A gente vai falar um pouco melhor, mais detalhado, porque o embrião de falar de segurança em cluster Kubernetes é Network Policy. Aí tem os próprios resources do Calico, que é o Calico Network Policy, o Cluster Network, sorry, Global Network Policy. Eu pus errado ali, mas
A ideia geral é de que ele funciona unnamespaced, então ele funciona como se eu tivesse um network policy para o cluster. IPtables ou eBPF data planes. Encrypting Cluster Pod Traffic é um outro feature que o Calico tem em Kubernetes que você consegue colocar a WireGuard tunnels entre os nós do cluster. Aí você pode me perguntar por quê. É, Muitas das vezes apenas por compliance, você precisa, porque às vezes você está rodando num cluster que está rodando muita coisa e por compliance de algum aplicativo que roda num cluster compartilhando outros aplicativos, ele precisa garantir que até o pacote quando sai de um nó para o outro ele está encriptografado e vai chegar no outro pod, no pod para garantir que sai de um pod para o outro totalmente criptografado, às vezes não tem TLS. E, bom, por compliance, a gente tem isso também. E, entre outras coisas, o Calico é gigante, a gente pode ver várias coisas. A documentação é vasta, creio que você pode achar bastante coisa interessante lá que dá para implementar. Eu acho que eu não coloquei aqui também, a gente tem fio de camada 7 com STO, de camada 5 a 7 com STO. Vamos partir agora um pouco para a instalação. Vou fazer aqui uma instalação rápida com Kind, vou passar para a tela agora do notebook e vocês acompanhar, eu vou narrando as coisas que estão acontecendo. Bom, primeiro eu vou mostrar para vocês aqui o config YAML que eu estou usando para provisionar meu cluster Kind. Ele é um, você pode ver ali no Disable Default CNI que eu estou desabilitando ele para a gente possa instalar o Calico e não o default que vem com o Kind. Definir o pod subnet padrão do Calico. Isso porque eu estou usando o Operator aqui. E o Operator é um componente de software que ele instala e garante que o Calico está devidamente rodando conforme ele foi configurado no nosso cluster. Bastante coisa. Então, o básico é isso. Vamos do básico e conforme o pessoal quiser aprofundando mais, pode dar uma olhada na documentação ou até me mandar e-mail depois, mais tarde, conforme for. E aqui eu vou rodar o Kind Create Cluster, com o nome do nosso cluster é T22. Estou passando o config file, config YAML. E eu estou usando um Kubernetes, uma conversão 1.24 do Kubernetes. Está começando a rodar a instalação do cluster. Eu vou dar uma avançada aqui agora para a gente não ficar esperando cada coisa que a gente vai fazendo aqui. Beleza, cluster provisionado. Agora eu vou exportar o kubeconfig aqui para usar o kubecontrol local aqui e falar diretamente com o meu Kind Cluster. Eu costumo utilizar o K9s para poder executar vários comandos no cluster, ver os pods rodando, uma ferramenta que eu uso bastante quando eu estou programando alguma coisa nova ou apenas provisionando um cluster para fazer algum teste. Vocês podem ver aqui que esses são todos os pods que eu tenho em todos os namespaces. No caso, Kubesystem e Local Path Storage, só esses agora. Core DNS não está rodando agora, porque a gente ainda não tem nenhum CNI instalado. E assim que a gente instalar o Calico, o Calico vai instalar os plugins CNI Network e CNI IPM e o Core DNS passa a funcionar normalmente. Agora eu vou instalar o Calico aqui, o Calico Open Source, de uma maneira simples.
se você ler na documentação padrão do Quick Start de instalação no cluster Kubernetes, o mínimo que a gente precisa rodar são a instalação de criação de dois, na verdade, criar dois manifests. Um é o do Tiger Operator, que instala todos os custom resources que o operator precisa para funcionar, e o próprio operator vai instalar outros resources que o Calico depende para funcionar. E depois dele, a gente vai, depois disso, ele no final ele ele cria um deploy do operator, que é aquele componente de software que verifica que o Calico está rodando certinho no cluster conforme ele foi configurado. E depois disso, a gente vai rodar mais um manifest, vai criar a criação de mais um manifest que contém apenas dois resources iniciais que seria, na verdade, falando, aqui eu quero um cluster cálico rodando. E aí o operator se encarrega de olhar para esse resource e criar todos os nodes do cálico, plugin CNI e tudo mais que a gente precisa para ter o cálico funcionando no cluster. Vou dar uma avançada nesse ponto aqui também, porque como eu estou rodando só na minha própria máquina, é um pouco até mais demorado, devido ao Kind e outras coisas que está concorrendo aqui com o cluster na minha máquina. Mas quando você tem um cluster real é muito mais rápido para instalar. Eu vou dar uma avançada aqui. Agora executando o K9s novamente, a gente consegue ver todos os pods que a gente tem, os Calico nodes rodando, tanto no control plane como nos outros worker nodes. Outros componentes do Calico, que não convém agora explicar cada um deles. Vocês já sabem basicamente o que o Calico implementa, mas pela história do Calico, muitas coisas são bem segmentadas, por isso você vai ver vários componentes, cada um faz uma coisa diferente para fazer todo aquele ecossistema que a gente falou anteriormente. Bom, vamos dar uma olhada aqui no cronograma. A gente já instalou o Kind Cluster, provisionamos ele, agora a gente vai. Bom, já instalamos o Calico. É igual a gente está no último passo, que é o que vai ser até o mais interessante. A gente vai falar um pouco mais de segurança e de network policies, que é o assunto central aqui. Então, a gente vai fazer alguns deployments, criar alguns namespaces, services e network policies, entender mais ou menos como tudo isso funciona. Bora lá para a tela de novo. Eu estou criando aqui esse namespace NS0, que é para fazer um deploy de uma aplicação exemplo. Abrir o Knares de novo. E separei aqui. Eu estou usando o Tmux, estou splitando a tela aqui para ficar um pouco mais fácil para a gente enxergar tudo. Exportando de novo o kubeconfig para esse novo terminal que eu abri. Eu vou criar aqui agora um deployment no namespace que eu criei de uma aplicação de EcoServer, que nada mais é que um HTTP que repete aquilo que a gente faz de request no response. Com o próximo comando eu exponho via criação de um service os pods do deployment que eu criei. Falo que o service vai bater nos pods na porta 8080, que é o que esse EcoServer faz, ele escuta na porta 8080. E vou criar também um outro service para request externa, porque o padrão do Expose é criar com type Node IP, e agora eu vou criar um Node Port do type Node Port. Numa aplicação real não é Node Port que a gente usa, a gente costuma utilizar Load Balancer, mas aqui, com esse meu exemplo, vou pegar uma de fora, eu vou usar o Node Port. Opa, pequeno probleminha de
case sensitive. Vou criar aqui também um pod rodando no namespace default, rodando Alpine, e o comando que ele vai estar rodando vai ser um sleep de horas aqui, justamente para o pod ficar ali rodando e eu poder entrar via shell no pod e testar o acesso de um namespace sem ser o NS0 para a aplicação. Bom, a gente consegue ver aí todos eles gerados, os pods, um com aplicação e outro com pod de teste. A gente vai poder rodar algumas coisas e verificar as network policies. Antes disso, vamos só fazer um teste, bater no nosso Echo Server para ver se está tudo funcionando e depois disso dar sequência nas network policies e seguranças. Eu estou instalando aqui o HTTPy, que é uma ferramenta de linha de comando que eu gosto de utilizar para fazer requests HTTP. Então estou instalando ela no meu Alpine, que está rodando o sleep de horas. Pego aqui o IP do pod para testar. Então eu vou rodar aqui HTTP, que é o nome do comando do HTTPy. O IP do pod, a porta e qualquer coisa no request aqui, para ele poder retornar para a gente uma resposta que é idêntica ao request. Como a gente pode ver, nossa aplicação está funcionando dentro do cluster. Agora eu vou tentar fazer uma request de fora pelo serviço que eu criei com o Nodeport. Eu até esqueci de usar o service para interno, mas tudo bem. Pego um IP qualquer um desses IPs aqui, são os IPs dos nodes, esses que começam com 172. Que são pods que estão rodando, compartilhando o host da máquina, normalmente comum para Daemon 7 e com plugins de CNI. Então, eu sei que esses IPs são os IPs do Node para acesso externo, e eu vou pegar um deles aqui para bater em um deles e o próprio Kubernetes me rotear para o pod. Acesso externo funcionando normalmente também. Legal. Bom, agora vamos para a parte de Network Policies. E a gente vai começar falando de Kubernetes Network Policies, ou seja, os componentes do Kubernetes, da API padrão do Kubernetes, que se você está usando o CNI plugin que implementa o mínimo básico, vai estar funcionando bonitinho essa parte do seu cluster. Ou seja, isso todo cluster terá usando Calico ou não. Primeira coisa que eu quero alertar aqui é que, como você pode ver, por padrão, o Kubernetes deixa um pod falar com o outro livremente, sem você ter que liberar nenhum acesso. Isso apenas tendo as rotas certas, você um pod consegue atingir o outro, sem problema algum. Coisa que acho que se fosse implementado pela galera do OpenBSD nunca seria assim. Ou para uma outra galera que procura ser mais Zero Trust. Não é uma crítica, é só a maneira que eu vejo e que eu acho que as coisas deveriam funcionar, né? A gente procurar ser mais Zero Trust e também procurar
e os acessos serem fechados, as coisas mais fechadinhas e a gente liberando conforme a gente vai criando os recursos. Dá um pouco mais de trabalho, mas segurança em primeiro lugar. Então eu vou mostrar para vocês aqui, eu estou listando eu separei dois arquivos para mostrar Network Policies, Kubernetes Network Policies. O primeiro é uma liberação de porta, apenas liberação de porta, e o outro é liberação por IP, por bloco de IP. O de liberação por porta eu vou utilizar para liberar a porta. Aí o que acontece? Quando você faz isso, automaticamente o Kubernetes ele bloqueia as outras coisas que você filtrou. Então, quando você seleciona o pod para fazer para entrar numa network policy, automaticamente aquilo que você não filtra, que você não estabelece como regra, ele vai dropar. Então, ele não tem deny. Na verdade, quando você dá um allow, tudo que é fora daquilo que você estabeleceu passa a ser deny para aquele escopo que você estabeleceu de selector, de pod selector. Então, como você pode ver, essa regra que eu estou criando chama allow t 22 port. Eu estou pegando todos os pods que tem o label hello t 22. Policy type ingress e egress, ou seja, ele vai estabelecer, baseado no meu filtro, regras de entrada e saída pro meu filtro, pro pod. E aqui no caso eu estou falando tudo que estiver chegando na porta 8080 desses pods que eu selecionei. Então é ingress from ports no protocolo TCP na porta 8080. Vale lembrar também que as network policies do Kubernetes são todas namespaced. Então, então eu só consigo estabelecer elas por namespace. Eu não consigo fazer uma regra para o meu cluster inteiro ou qualquer coisa do tipo. Eu consigo até usar nos filtros de ingress e egress, que aí é from e to, para selecionar da onde está vindo, para onde vai, qual pod ou namespace está indo. Eu consigo fazer isso para ele poder gerar as regras de firewall baseado nos IPs de pods que estão em outros namespaces. Mas eu só consigo aplicar regras por namespace, ou seja, se eu quiser bloquear todos os acessos para uma determinada porta, ou bloquear todos os acessos TCP, por exemplo, e liberar apenas alguns, eu só consigo fazer isso por namespace, com Kubernetes Network Policy. Agora a gente vai aplicar a regra. Vou rodar um kubectl apply. Estou passando meu namespace porque eu não estabeleci no meu YAML. Senão ele vai para o default. Regra criada. Consigo bater porque é regra de ingress naquele nos pods. E consigo bater também lá no outro, pelo outro. Então, como eu liberei só ingress naquela porta, vamos tentar então entrar naquele container agora e criar eu vou usar o netcat para criar um acesso a uma porta qualquer. No caso aqui, eu acho que eu vou usar 10.000. Uma boa porta para isso. E eu vou entrar no meu pod teste, no meu pod que eu uso para teste. E acessar e fazer comunicação com esse netcat em outra porta. E a gente vai ver que ela está com acesso negado. Vou entrar aqui no pod da nossa aplicação com esse outro terminal aqui para rodar o netcat escutando na porta 10.000. Vou instalar o netcat que não está instalado.
Ah, e olha que interessante, pessoal, ele não está conseguindo fazer o download dos pacotes do Ubuntu, porque eu já lembro aquele negócio, a partir do momento que está fora da minha regra, que é só aquilo que chega na porta 8080, ele passa a negar tudo. Então eu vou liberar aqui, ó. Vou lá, libero, vou apagar a regra para ele poder liberar tudo de novo. Você vê que até que ele começa, mas deu erro em alguns pacotes ali, eu vou ter que rodar o comando de novo. Tudo bem. Vamos lá, instala o Netcat, certinho agora. E agora eu vou aplicar a regra de novo aqui, que é para a gente fazer os testes. Vou pegar o IP aqui do meu pod para bater pelo pod tester. Na verdade eu quero bater, né? Tá funcionando a outra porta normal. Vou colocar para escutar na porta 10.000, na onde roda a minha aplicação. Estou rodando agora uma outra aplicação escutando na porta 10.000, no caso o Netcat. E vou acessando a porta 10.000. Não acessou. Vou apagar a regra e tentar acessar. Não acessou, como acho que eu fiz algum comando errado no Netcat aqui. Tá certo. Nessa versão aqui é sem o "-p", que é o Netcat do Alpine, não é o mesmo do Ubuntu, é um pacote diferente, com argumentos diferentes. Vou colocar a regra de novo, pra gente ver que não funciona. Beleza, agora eu vou apagar a regra e vai ter que funcionar. Bora chamar de novo. Beleza, funcionando normal. Agora eu vou apagar a regra para aplicar o exemplo com a regra de bloco de IP. Então vou aplicar só o de bloco de IP para vocês verem. E aqui eu estou pondo um seeder dos IPs externos, ou seja, dos pods rodando com no cluster Node IP, não é para funcionar. Desculpa, com cluster IP não é para funcionar. Criei a regra e vou tentar acessar do tester. Não funcionou, tô tentando ali, ó, sem resposta nenhuma. E agora eu vou tentar acessar pelo externo, que é para funcionar. Espero que funcione. Beleza, respondeu. Então, legal. E agora o que acontece se eu aplicar outra regra de porta? Apenas de porta. É uma das regras que ele vai passar antes, então funcionará para os dois lados, nos dois casos. Então você vê que é aquele negócio que eu tinha explicado antes. Ele não tem deny no Kubernetes Network Policy, e conforme você vai colocando, ele vai liberando, e depois disso, do filtro que você colocou, ele vai negar tudo. É claro que ele aplica uma normalização em cima disso, mas essa
é coisa básica que ele faz. Agora, bora falar um pouco de Calico Network Policies, que são os, os adicionais, né, que o Calico coloca, os resources adicionados pelo Calico no seu cluster e que você pode utilizar complementar do Network Policy, do Kubernetes Network Policy. Você pode usar só o Calico Network Policy se você quiser, mas você pode também utilizar ele junto com o Kubernetes Network Policy, não tem problema nenhum. A diferença de um para o outro, vamos lá. Na verdade, isso aqui não é uma comparativo do que um tem e outro não tem. Do lado esquerdo você tem o Kubernetes Network Policy com tudo que ele implementa, Ingress and Egress Rules, Pod Selectors, Namespace Selectors, Port Lists, Named Ports, IP Blocks and Accepts, TCP, UDP, SCTP Protocol, regras para isso, né, filtros para tudo isso aí. E já com o Calico Network Policy, você tem tudo isso que tem do lado esquerdo, mas Namespace and Global Scopes, que é o caso dos dois resources que você tem, um que é o Calico Network Policy e o Calico Global Network Policy, que é o One Namespace de Resource, que você pode usar para criar regra para o cluster inteiro. Então a gente consegue fazer uma regra de denial, eu vou mostrar para vocês aqui, uma coisa legal e para mim a gente começa a se aproximar do Zero Trust quando a gente faz isso. Denying log actions, ou seja, a gente não tem só a action de allow, a gente consegue falar que a gente pode ter o deny para alguns pacotes, para algumas regras, e log nas regras. Policy ordering, aqui o deny e log fazem mais sentido, então você pode estabelecer ordering nas regras. Se você não colocar nenhuma, ela vai como se fosse o infinito para o final. Se você colocar um número de ordem, ele vai colocar na ordem que você especificar da menor para o maior. Então, se começar com 0 lá, ele vai pegar a primeira que está com 0, se agrupar umas outras pelo número 10, ela vai executar depois das que vêm para o 0 e assim por diante. Richer Matching, ou seja, você consegue fazer matchings com Service Accounts e a ICMP, outro protocolo também. Tem outras coisas também que não estão listadas aqui, mas a gente tem de outros resources como host endpoint. Você consegue também pelo IP fazer por node, então ele usa outros recursos também para você conseguir fazer. Ele consegue filtrar por fazer match em outros recursos também. Istio Integration também, então se você roda Istio, você consegue fazer uma integração com Istio para fazer Cryptographic Identity Matching e Layer 5 to Layer 7 Match Criteria. Então você consegue inserir regras que ele vai fazer filtro no seu Istio, ele vai conversar com o Istio para poder gerar essas regras de HTTP ou outras coisas de camada 7, algum header, alguma coisa assim. Legal. Bom, vamos agora ver então as Calico Network Policy. Eu vou mostrar para vocês aqui como fazer um denial e para vocês entenderem como isso funciona. Isso tem na documentação do Calico e por padrão ele consegue também fazer um filtro dos serviços como KubeDNS e outras coisas cruciais como o API Server do Kubernetes para funcionar, deixar essas coisas liberadas mesmo que você dedenar em tudo. Mas mesmo assim eu estou fazendo o filtro aqui só por segurança. Então eu vou mostrar aqui para vocês uma regra de denial. Primeiro eu vou apagar todos os outros filtros e vou para fazer o nosso denial. Então vamos lá. Eu vou excluir nossa regra de port, deletada, e a de IP address. Legal. IP address. Agora eu vou dar uma checada aqui nas Network Policies. Aqui a gente tem uma do Calico, que é Hello API Server.
Então a gente só tem uma em todos os namespaces. Agora eu vou olhar para as do Calico. Calico Network Policies. Não temos nenhuma criada. E vou olhar a Global Network Policies também. Não tem nenhuma criada. Então tá bem limpo o nosso cluster de policy. E eu vou criar a primeira, que é a Denial. Eu vou colocar aqui, vou explicar para vocês o que está acontecendo. Beleza. Então, como você pode ver aí, o que essa regra faz? Ela insere um resource do tipo Global Network Policy, do Calico. O nome é Deny App Policy, o nome padrão aí. Pus o namespace selector, como eu citei anteriormente, só por garantia. Então, e eu estou filtrando aqui no namespace selector, estou filtrando os namespaces que contém project calico.org.name /name e o project calico.org name não está em kubesystem, Calico System e Calico API Server. Então eu estou filtrando esses namespaces. As regras é para ingress e egress, eu estou estabelecendo em tudo. E a única action que tem é de permitir o DP para aplicação kubedns na porta 53. Então só estamos liberando DNS aqui e tudo vai ser negado. E o DNS e as outras APIs, né? Agora nenhum pod mais comunica com o outro, nada. Eu estabeleci vamos dizer assim, o caos dentro do cluster. Eu não consigo acessar mais uma aplicação de dentro do cluster. Não vou conseguir mais acessar. Então, eu estabeleci o caos. Na realidade, estabeleci a ordem. Agora as coisas só vão falar com aquilo que eu permiti. Estabelecer o caos é maneira de dizer, mas eu prefiro configurar o cluster dessa maneira. Então eu não consigo acessar pelo pod. Se eu tentar por fora... Desculpa, eu vou tentar aplicar aqui a regra. Eu tentei acessar pelo pod. Não consegui. Se eu tentar aplicar a regra de porta, teoricamente era para eu conseguir acessar. E se eu tentar acessar, você vai ver que eu não consigo. Por que eu não consigo acessar? Porque agora até o outro pod, o tester que eu estou tentando, ele tem que ter uma regra permitindo ele sair de lá, sair por lá na porta 8080. Ele não tem permissão para sair. Então tá tudo negado. Então ele tem que ter um egress também lá nele. Eu vou gerar aqui agora uma regra de egress para a gente testar novamente. Copiei aqui, eu vou colar. Aí vai a regra. Então eu estou fazendo um egress para a porta 8080. Eu só fiz uma coisa errada aqui. Eu estou aplicando no NS0. Eu vou acabar substituindo a regra lá porque ela tem o mesmo nome. E vou acabar não resolvendo. Eu vou corrigir aqui. Então, você vai ver, olha, ele deu configured na NS0, que é a minha outra regra.
Continua não funcionando porque eu fiz uma besteira, mas eu vou voltar aqui, ó. Vou só acertar essa para o namespace certo, que é o default, onde o pod tester está rodando. Então agora tudo que é do default consegue acessar lá, tudo que está no namespace default. Eu estou usando o Kubernetes Network Policy, misturado com o Calico Network Policy aqui. E agora eu configurei de volta pelo arquivo lá, e beleza, conseguiu acessar, estabeleci nas duas pontas quem pode falar com quem. Muito mais perto de Zero Trust agora. E agora a gente pode começar a configurar aqui as regras do nosso cluster, das nossas aplicações, como se fosse um firewall mais confiável, onde a gente tem tudo bloqueado, a gente vai liberando cada coisa que necessita. E para finalizar, pessoal, vamos agora dar uma olhada nas tips and tricks que eu separei aqui. A primeira delas é usar ingress e egress. Provavelmente a maioria das suas rules vão precisar disso para você estabelecer realmente a ida e a volta do teu filtro, deixar elas garantidas que elas estão realmente sendo utilizadas para aquela finalidade. A busca incessante de ser Zero Trust. Nos links que eu estou deixando aqui nas referências, tem uma documentação falando de tudo que a gente pode fazer, desde aplicar denial, utilizar criptografia de 2 fatores e por aí vai. Tem um trick legal que dá para fazer com o cluster Network Policy do Calico. A gente consegue meio que trazer uma funcionalidade que tem no Enterprise, que é o de tier. O que o tier faz? Você pode, por exemplo, o pessoal de segurança vai estabelecer as regras utilizando o Calico Network Policy e o Global Network Policy. E as outras equipes vão utilizar apenas o Network Policy. Você pode estabelecer isso com RBAC. Então, as outras equipes vão só utilizar Network Policy e através dos orders você consegue negar coisas antes e depois, e permitir coisas antes e negar depois, e deixar o pessoal usando Network Policy ali no meio do caminho, enjaulado dentro daquilo que você permite. Então, o pessoal de segurança pode estabelecer isso com o RBAC e deixar que os outros times só criem Network Policy, não criar Calico Network Policy ou Global Network Policy. Só uma informação, as orders, quando você ordena uma Network Policy com as do Calico, as do Kubernetes, ele por padrão, ele seta como 1000, acho que o número da ordem. Então tudo que você colocar para trás de 1000 e para frente de 1000, você consegue estabelecer a ordem antes ou depois do Kubernetes Network Policy. Olhe na documentação como habilitar monitoramento com Prometheus. O Calico tem Prometheus, então você pode habilitar o monitoramento. E as últimas dicas, o livro e a certificação Level 1 do certificado de Calico Operators são free. Aproveitem, aprendam, utilizem e melhor ainda, contribuam com o código. Eu quero trazer cada vez mais coisas do Enterprise pro Open Source e eu acho que a gente tem muita coisa ainda que eu estou tentando convencer a galera aqui, mas tem bastante coisa legal e por que não também vocês não poderiam contribuir? Aqui são as referências. E isso é tudo, galera. Espero ter realmente trazido algum conteúdo interessante que dá um kickstart aí no Calico ou em segurança em Kubernetes. Qualquer coisa me dá um toque aí no meu e-mail. Valeu, até mais!